Muito boa tarde, está com Rádio Pernos. Tempo agora para outro tema que lhe vamos propor neste sábado. Tem a ver com organizações de economia social e políticas públicas sociais. A subsidiariedade gera maior eficiência e eficácia nas organizações de economia social? Esta é a questão. Juntamos um grupo de 4 intervenientes para discutir este tema, andando em redor das organizações consideradas do terceiro setor ou sem fins lucrativos do Concelho de Santarém. O tema está a ser desenvolvido academicamente numa tese de mestrado pela doutora Susana Veiga Branco. O mestrado é em Gestão de Organizações de Economia Social da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém. Selecionaram-se assim 4 organizações. Passamos por isso mesmo a apresentação dos convidados. Caritas Diocesana de Santarém, Sr. Padre Aníbal Vieira, Vicário-Geral da Diocese de Santarém e membro da direção da entidade. A Fundação Luísa Andaluz, a doutora Catarina Rodrigues, membro da direção. A Santa Casa da Misericórdia de Santarém, o engenheiro Mário Rebelo, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém. Também a PPA-CTM de Santarém, Associação de Pais, Amigos e Cidadãos com Deficiência Mental, o Sr. Luís Amaral, diretor da entidade. Mais 2 moderadores para se juntarem nesta conversa, a doutora Susana Veiga Branco e professor Dr. Pedro Oliveira, orientadores desta tese de mestrado. Temos, assim, um grupo de debate que irá refletir-se sobre o tema a partir da própria realidade vivida em cada uma das organizações que representam. Passamos a palavra à doutora Susana, que fará a introdução do tema. Muito boa tarde a todos, os presentes e aos ouvintes. Primeiro que tudo, não posso deixar de agradecer sinceramente à Rádio Pernos, na pessoa de Paulo Carvalho, incansável para que este debate tivesse lugar. Agradecer igualmente aos meus queridos amigos, Padre Aníbal Vieira, doutora Catarina Rodrigues, engenheiro Mário Rebelo e doutor Luís Amaral, que calorosamente e de imediato aceitaram esta participação, representando as próprias organizações. Agradecer ainda ao professor doutor Pedro Oliveira, sempre disponível e colaborativo. Passando diretamente ao tema e sabendo que a economia social está na ordem do dia, assim como está igualmente na agenda política a subsidiariedade, existe um crescente interesse por um vasto conjunto de organismos, quer internacionais, como a ONU, a OCDE, a OMS e a União Europeia, quer nacionais e locais. Atualmente, Estado de Providência e organizações de economia social são indissociáveis, de tal modo que a gestão destas é cada vez mais decisiva para o bem-estar da pessoa e da sociedade. Na presente investigação estuda-se a questão da subsidiariedade, sendo que nesta considera-se que o poder não deve estar concentrado, antes reparte-se, descentralizando-se da administração central para as autarquias e para as organizações sociais, tendo estas, aliás, um certo grau de autonomia que se traduz internamente em empowerment, ou seja, reforçando a participação de decisão dos seus colaboradores. Sendo assim, uma questão central é que se prende com a capacidade da gestão para assegurar a eficiência e a eficácia das organizações de economia social. Esclareça-se que a eficiência se refere ao uso racional dos meios para concretizar ações previamente delineadas com um mínimo de recursos disponíveis. A eficácia, a capacidade de satisfazer as diversas partes interessadas em resultado dessas ações. A combinação entre eficácia e eficiência será a forma ideal de assegurar a sustentabilidade de qualquer organização, cumprindo a sua missão. Posto isto, perguntamos se terá a subsidiariedade como consequência um reforço das mesmas. Concretamente, estarão estas organizações a aproveitar as redes de parceria para melhorar a sua imagem e credibilidade? Quais as vantagens e as desvantagens que a subsidiariedade pode trazer para uma organização de economia social? Facilidade e autonomia na gestão de processos? O Estado Central interferir apenas quando necessário, tendo uma função de vigilância e administradora?
Será o reconhecimento de incapacidade do Estado para fazer face a uma situação de crise económica e social? Será um fator de pressão que força a mudança? Inicio então por perguntar ao Sr. Padre Aníbal Vieira como descreveria a evolução da capacidade de resposta da Cáritas Diocesana de Santarém em situação de carência económica ou social das comunidades paroquiais, especialmente nos anos mais recentes. Boa tarde a todos. A questão da própria ação da Cáritas Diocesana tem vindo a evoluir. Portanto, estamos a falar de uma transição de assistencialismo para uma situação de ação social e uma ação que envolve claramente as próprias pessoas e as comunidades. A Cáritas Diocesana optou sempre por não ter o atendimento central, não tem utentes na parte diocesana, mas antes, na proximidade, nas comunidades, fortalecer os grupos ao nível de formação, ao nível de dotação de meios, de partilha de recursos vários e usando também até as ajudas que vêm a nível nacional de vários bens para poder vencer as situações de carência, de marginalidade ou de ajudar mesmo em algumas situações concretas, até de mediação de apoios. Nomeadamente, temos tido a preocupação também em situações de catástrofes que já tivemos, de incêndios e de tufão, em que foi na localidade que se fez a aquisição até de bens. Porque tem, de facto, já uma dimensão social de proximidade e de encontrar o modo deles próprios retomarem a vida. E quando falamos da ação da Cáritas, estamos a falar não apenas diante dos mais frágeis, como diante de toda a comunidade que deve de intervir. Daí que a própria subsidiariedade é um princípio fundamental da doutrina social da Igreja e que nós fazemos questão de pôr em prática como modo de vencer e de levar uma sociedade mais justa e de partilha do bem comum. Muito obrigada. E como avaliam o peso do Estado na própria gestão das organizações de economia social? Sentem que o Estado dá margem para as organizações desenharem a sua própria estratégia ou sentem que o Estado as limita nessa matéria? Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite à Santa Casa. Muito obrigado à Rádio Pernos por proporcionar este nosso programa. E eu começava com uma pequena cábula que é dizer-vos o seguinte. O Decreto-Lei, ou mais propriamente a Lei Nacional que regula as nossas entidades, é a 30/2013, de 8 de maio. E a partir daí, quer as IPs, quer as Santas Casas, quer as Misericórdias, quer as mutualidades, tiveram que se readaptar a toda esta nova legislação. Inclusivamente, como sabeis, é aí que se passa também os nossos mandatos de 3 anos, de 4 anos cada um, ou seja, 3 mandatos de 4 anos, e todos nós, ao fazermos exatamente nossos compromissos, que eu falo em relação à Santa Casa, e devidamente sancionados pelo Ordinário Diocesano, especialmente aqui pelo Sr. Padre Aníbal, nós tivemos sempre este cuidado, ou seja, em todos esses compromissos se pôs esta subsidiariedade. Nós, Santa Casa e a APPA, o Luís, aqui presente, e também o cumprimento, temos uma parceria e complementamos, até através de um programa do 3G e o LS+, e agora mais. Ou seja, nós só conseguimos estar no mercado se efetivamente formos em parceria. Não concordo tanto que o Estado diga o que é que nós devemos fazer. Porque nós temos que começar a pensar que o Estado compra serviços. E ao comprar serviços, paga às Santas Casas e paga às IPs, e paga também à Cáritas e às mutualidades, valores que são negociados em concertação social. Portanto, nós só temos que cumprir exatamente o número de acordos que temos estabelecido com o próprio Estado. Recordo também, nesta cabulazinha que trago, que nós consideramos que através do ano 2010, no pico da crise, nós estávamos com 50.022 IPs. E nas IPs junto tudo, não é? Junto todas as que a própria lei define. Ora, neste preciso momento, nós já somos mais de 60.000.
Portanto, nós crescemos, nós contribuímos, nós todos em comum que aqui está, contribuímos 40,6 para o VAB. E eu penso que os nossos ouvintes estão interessados em saber isto. E representamos, em termos de emprego, não é, 6,2% de nível nacional. E nós não desempregamos ninguém. Antes, pelo contrário, admitimos as pessoas necessárias para cumprir a nossa finalidade. Portanto, doutora Susana, esquecermos um bocado que o Estado dá-nos alguma coisa. O Estado não, compra serviços, não dá coisa nenhuma. É bom ficarmos com esta ideia, com esta noção todos. Porquê? Porque nós estamos no mercado para cumprir a nossa função. E o Estado tem que cumprir com os deles. Ou seja, se neste preciso momento me perguntarem, então e 2007, 2018? Ainda não há, o 2017, 2018, não há acordos. Mas, como sabeis, já houve um vencimento mínimo nacional que foi atualizado por mais 27,5 €. Quem está a suportar? Qualquer das nossas 4 entidades. Não é? Nós aqui presentes é que estamos a suportar aquilo que o Estado ainda não cumpriu, que é fazer o aumento dos acordos. Pois nós todos sabemos que o problema que houve, o Sr. Ministro, o Dr. José António Vieira da Silva, quis reduzir a TSU, não é? Para nós. Não foi na Assembleia aprovado. Ora, mas temos que negociar em termos de protocolos. E é isto que nós queremos, e que esta noção fique bem clara no debate, está bem? Muito obrigado. Muito bem. Eu gostaria de acrescentar, quer dizer, há uma tensão que é clara, que é, e que vem um bocadinho nesta lei, quer dizer, portanto, impõe-se facilmente obrigações a terceiros e tenta o Estado, quando aumenta uma certa vontade centralizadora e também do Estado ser monopolizador, de querer impor regras a terceiros. Esta questão do ordenado mínimo de subir é de facto complicado, porque basta dizer que nas IPs a maior parte delas tem encargos do pessoal superiores a 60%, não consegue, por mais esforços que se façam, não consegue reduzir desta plataforma no orçamento e nas contas de cada ano, mas muitas vezes não há o mínimo de sensibilidade para o tal rever acordo. E nós estamos a falar de dinheiro que é do Estado, de ninguém, não é do Primeiro-Ministro, nem do Ministro da Finanças. Estamos a falar de dinheiro que é da comunidade. E o Estado, a única função que tem é redistribuir. É administrar em ordem ao bem comum do maior número de pessoas que quer bem-estar. E algumas vezes, e esta questão da política, de gente que vai se ingrando como quem vai concorrendo e dominando, tem esta tendência de pensar que são donos de. Não. A comunidade e a economia social têm sempre a dimensão de serviço e que é fundamental ter presente. Todos somos e estamos ao serviço de. E o serviço daqueles que são mais frágeis deve nos obrigar a rever continuamente a administração. Ora, bom dia. Tem-se falado muito ultimamente em melhoria contínua, orientação para os resultados, sistema documental como determinantes da excelência nas respostas sociais. Pergunto aos senhores qual é a vossa posição perante tal desafio. Permita-me saudar os companheiros e entrevistadores. Muito obrigado pelo convite. Parabéns à aluna Susana por ter escolhido este tema. Muito obrigada. Para a sua tese de mestrado. Começava por subscrever aqui algumas premissas do Sr. Representante da Santa Casa da Misericórdia, no que diz respeito às funções das Misericórdias e das IPSS na resolução dos problemas das populações. Nós substituímos-nos ao Estado, como dizia o Sr. Engenheiro Rebelo, procuramos fazê-lo com eficácia e com eficiência. Procuramos fazer esta ligação. E também temos a noção de que, de facto, esta forma é a que seguramente ficará mais barata, se é que o termo aqui pode ser utilizado, de facto, ao Estado. Se deixar de haver misericórdias, IPSS, instituições similares que estão perto das populações, e este serviço for prestado pelo Estado, todos os portugueses pagarão mais, sem pôr em causa, obviamente, o serviço que prestamos. E por isso
A noção que temos é que efetivamente o Estado tem que ser um parceiro, não propriamente uma entidade dominadora, tuteladora, um parceiro, obviamente vigilante, atento à melhor gestão que se possa fazer nestas organizações, mas efetivamente um parceiro na resolução dos problemas. Sabemos que a maioria vive de muito voluntariado. E também sabemos que se tratássemos destas organizações, se fossem exclusivamente de natureza pública, não haveria com certeza esta grande percentagem de voluntariado que se verifica. E contabilizando este voluntariado a nível nacional e em todo este setor, são milhões de euros que representam em termos de poupança para o erário público. Importa efetivamente ter isto em atenção e qualquer governo, agora independentemente da sua ideologia política, deve ter isto bem presente. O voluntariado e a forma como a sociedade está organizada para responder às necessidades dos cidadãos com estas entidades é com certeza e será a forma mais económica de o fazer e a mais eficaz. A pergunta do professor Pedro, no que diz respeito à gestão documental e objetivamente em relação ao impacto que essa organização terá no melhor serviço, as organizações têm, na sua maioria, estado atentas àquilo que vai sendo conversado nas suas instituições representativas e reuniões nacionais e regionais quanto a isso, no sentido de implementarem sistemas de gestões de qualidade que permitam não só responder de uma forma mais eficaz às necessidades e às suas respostas sociais, mas também porque lhe permite, como dizia há pouco em off o Sr. Engenheiro, lhe permite estar em condições de concorrer a projetos públicos, privados, semipúblicos, até estrangeiros, e que de facto se torna indispensável ter esse instrumento como ferramenta muito necessária, porque hoje em dia sabemos que há entidades que se disponibilizam para financiar determinado tipo de projetos, quer a nível nacional, quer a nível internacional, até de natureza privada, mas que têm efetivamente uma atenção muito redobrada sobre a forma como estão organizadas e geridas estas instituições. Portanto, há aqui uma ligação, na minha ótica, e a instituição que aqui represento tem necessidade de afetar muitos recursos humanos à sua atividade, pela natureza específica dos cidadãos que serve, que são de deficiência intelectual, nomeadamente deficiência mental e doença mental um pouco, dizia o Sr. Padre há pouco que os 60% dos recursos humanos nós não conseguimos com muito rigor, muito vigor, ultrapassa os 60%, ainda ontem aprovámos o relatório de contas do passado ano e ultrapassou um bocadinho os 60%. Uma questão que nos preocupa tem a ver com aquilo que o Sr. Engenheiro também disse. De facto, as organizações da economia social, e neste caso da economia solidária, que somos nós, porque a economia social é muito mais do que isto que estamos aqui a representar, são cooperativas com interesse lucrativo, são caixas de crédito agrícola, pode estar na banca, pode estar... Bom, não é isso que falamos, porque aqui está a economia social solidária. E, portanto, tivemos que ficar com o impacto de facto do aumento do salário mínimo, na expectativa de ver reduzida a TSU para compensar essa parte, e a verdade é que as empresas foram compensadas através da redução do pagamento especial por conta e as IPSS não foram compensadas de maneira nenhuma. E, portanto, numa instituição pequena, se é, ou pelo menos média, como aquela que represento, posso dizer, por exemplo, que o impacto teve logo um valor que anda mais de 40 mil euros no orçamento da instituição, só o impacto da atualização do salário mínimo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, eu queria também só dar aqui uma palavrinha, agradecer também o convite e cumprimentar aqui os meus colegas e dizer que a instituição que represento, que é um lar de infância e juventude, portanto que isto quero falar do Estado, da interferência do Estado, que realmente aparece aqui como o dono de tudo, através depois dos meandros que tem, não é? Segurança social e por aí fora,
e que muitas vezes se esquece que o trabalho que nós desenvolvemos é um trabalho essencialmente com voluntários, aquilo que dizia aqui o Sr. Amaral, e muito bem, o voluntariado, se não existir nestas casas, elas não podem subsistir, porque uma instituição como a minha, que não tem rendimentos de rigorosamente lado nenhum, excepto aqueles que o Estado lhe dá, se não for bem gerida, e se não for com o voluntariado, inclusivamente de quem lá trabalha, que recebe o seu ordenado, mas que depois dá horas e horas e que faz muito mais do que tudo isto, não consegue de forma nenhuma subsistir. Não podem exigir-nos grandes coisas quando realmente não há um retorno também, porque o Estado somos todos nós e, portanto, as coisas são como são. Relativamente à implementação destas questões da qualidade e isto, nós estamos a fazer caminho ainda estamos a fazer caminho, exatamente porque as nossas possibilidades não são tão grandes, entre aspas, como se calhar aqui nas outras áreas que aqui se apresentam. Portanto, para nós o Estado representa o que representa, é quem deve fiscalizar e deve realmente organizar as coisas, mas nós temos mesmo que ter um bocadinho uma área mais de estarmos mais à vontade também para fazer determinadas coisas que não nos são permitidas, porque há um condicionante de vários fatores que eu não consigo entender porquê, mas pronto, logo se vê. Em termos desta questão da TSU e todas estas questões, na nossa casa também se põe essa questão, como é evidente, não é? Nós não temos dinheiro para melhorar, entre aspas, muitas vezes a qualidade que queríamos que os nossos colaboradores também tivessem, não é? Portanto, o nosso serviço é muito, muito, muito na linha do voluntariado. Eu agradeço, mas eu gostava de fazer mais um ponto de esclarecimento em relação à Catarina. Ok, o Estado não manda em coisa nenhuma. O Estado compra serviços. Vamos lá ver se nos entendemos. Sim, mas eu não queria repetir compra isso. Barato, e compra não, barato. Não queria repetir isso, porque já foi dito e está dito, não é? Portanto, compra barato e nós somos fiscalizados porque temos uma plataforma onde metemos os nossos utentes e aqueles que efetivamente, mensalmente, de nós precisam dos nossos serviços. E aí o Estado, e bem através da sua Segurança Social, logo corta os acordos e os protocolos e baixa e não paga e não paga e pronto, e andamos nisso. Que eles mas pronto, a Segurança Social e Justiça seja feita em relação ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social, esses ainda vão pagando mensalmente. Sim. A Santa Casa tem também uma vertente de saúde, uma unidade de cuidados continuados, de longa duração. Aí o problema é mais complicado, porque o dinheiro é disponibilizado do Orçamento Geral do Estado para uma coisa que é a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, que depois, não é, quando deseja e quando pode, porque vais fazendo a gestão das verbas, é que vai pagar às Santas Casas e pagar a quem tem unidades. Em relação ao voluntariado, dizer o seguinte: nestes números, dos 60 mil, neste momento 61.261 instituições, nós temos 1.400.000 voluntários a nível nacional, a começar por todos nós. Pronto, e já que estamos em direto, deixar aqui também muito e já que estamos em direto, dizer que o provedor e todos aqueles mesários que trabalham ali diariamente recebem só cabelos brancos. Nós não recebemos rigorosamente nada. Ao contrário de que muitos possam pensar e que as pessoas estão lá porque, enfim, têm um bom vencimento. O vencimento é cabelos brancos porque vamos envelhecendo ao servir. Depois dizer que o Pedro pôs essa questão relativamente às certificações. Bem, a Santa Casa tem um projeto de certificação de todas as respostas sociais, e que são muitas, nós temos 14 respostas sociais, incluindo o ramo da saúde, para fazer, através da Equas, uma certificação delas. Queremos também dizer, para estar no mercado, só conseguimos estar se tivermos certificação, Pedro. Porque se não estivermos assim, nós, neste momento, começamos a perder. Porque há entidades, e normalmente quando se vai meter ou um jovem na primeira infância, ou um adulto já na sua fase terminal, quer saber que serviços se prestam. E qual é a capacidade, quantos médicos temos, quantos enfermeiros temos, o que é que se passa durante a noite. E isto é importante.
Nós já levamos também ao nosso relatório de atividades no dia 30 e foi a nossa Assembleia, e está, como o Padre Aníbal dizia, 63,75% é o custo dos recursos humanos. Nós não conseguimos ir abaixo disto, porque aí sim o Estado diz: você, para abrir esta resposta, tem que ter, se for unidade de saúde, um médico, não é? Fisioterapeutas, terapeuta da fala e 9 enfermeiros. Para ter um ERP, que é hoje que se chama um ERP, é uma estrutura residencial para idosos, vulgarmente conhecida por lar, antigamente era o lar. Eu até concordo mais com lar, porque eu não digo eu vou para a minha ERP, eu vou para o meu lar. Mas pronto, quer dizer, muda-se os nomes. Assim. E também é preciso termos rácios. E esses rácios, não é? Se nós não cumprirmos, pode haver um corte em relação aos protocolos. E nós temos que ser criteriosos e saber. Mas é fundamental estarmos no mercado devidamente certificados. A Catarina não pensa que nós temos muito dinheiro. Agora, achamos é que essa necessidade de estar certificado era fundamental para estarmos no mercado. Muito obrigado. Não tem uma respostada, não tem respostada. O Sr. Padre Aníbal quer interferir. Certo? Eu quero interferir porque eu acho que nós precisamos de encontrar sempre um ponto de equilíbrio entre as certificações e as possibilidades. Exato. E que há uns anos já houve, por exemplo, e o Sr. Provedor, creio que já estava na mesa, que, por exemplo, tinham definido cada utente, em lá, precisava de não sei quantos metros quadrados. E depois, entretanto, já vieram dizer que, na verdade, já não era bem preciso tanto, já podia ser um bocadinho menos. Porquê? Quando estamos a falar de uma instituição, ok, consegue ter uma certa subsistência. Agora, estamos a falar daqueles que ficam de fora. E bastar-nos a ir ver, neste momento, se um jovem, ainda outro dia estava numa reunião da Comissão Social de Freguesia de São Vicente de Paulo e Val Figueira, e lá veio uma situação de uma senhora que, não tendo apoio de retaguarda, não teve qualquer capacidade de entrar numa unidade de cuidados continuados, de sequer médio curso, teve que arranjar uma solução barata e legal para poder subsistir. E ainda ontem, do outro lado, quer dizer, o jovem que apanhou alguma situação ficou completamente dependente, sem apoio de família de retaguarda, sem capacidade de pagar numa situação privada. Como é que isto se apoia? Portanto, a quantidade de pessoas que acabam por ficar de fora para podermos ter instituições, e o Sr. Amaral sabe perfeitamente o que significou a luta até por uma residência, não sei quantos, com a certificação para não corrermos qualquer risco de ter algum azar e depois cairmos em cima, acabamos por estar a deixar uma franja significativa de pessoas sem qualquer capacidade de resolver. Claro que não todos podem ir para os lares assim, mas aqui volta a funcionar, é encontrar as formas subsidiárias de apoio e de ultrapassar estas situações graves que vão acontecendo e que ninguém está livre de aparecer à nossa volta, ser o nosso vizinho, e como é que vamos responder. Falemos agora de formação de quadros técnicos e dirigentes. Se as vossas organizações têm apostado, e sei que sim, nesta formação, quais os resultados concretos que têm obtido? Como sabe, nós somos uma entidade acreditada, não é, de formação, e, portanto, anualmente todos os trabalhadores /colaboradores da Santa Casa são formados para as atividades que realmente ali desenvolvem. Relativamente aos quadros, eu penso cada vez mais os quadros das nossas instituições, e falo, como sabe, pelo quadro do topo, ou seja, as mesas administrativas, a gestão, deverão efetivamente ter alguma formação para estarem ali, especialmente formação em gestão. O grande problema é que nós, nos quadros técnicos, temos muito de sociais, temos muito psicólogos, temos muito de tudo o que seja para os outros e para servir, mas muito pouco para gerir. Nós temos implementado medidas que nada se compra ou nada se passa sem previamente passar
pelo próprio diretor de Serviços Financeiros e Administrativos e depois ir devidamente informado. Porquê? Porque senão temos surpresas, não é? E como temos surpresas, nós não gostamos depois de chegar ao fim e apresentar mais uma vez um resultado negativo. Exato. Portanto, temos de ter algum cuidado com isso. Compreendo o que o Sr. Padre Aníbal diz, especialmente quando é na parte da infância, porque hoje é uma parte não lucrativa de qualquer instituição. Porquê? Não sei se todos sabem como é que se faz o cálculo para alguém ir para uma entidade nossa, qualquer das nossas entidades. É através do vencimento do agregado familiar. Ora, se as famílias ganham cada vez menos, não é porque diz, houve uma retoma e já começaram a dar não sei quando. Mas a verdade é que isto não se passa. Portanto, há uma contrapartida da Segurança Social, há da família e da comunidade. Da comunidade são as nossas instituições. E a família, se não tem, há um decréscimo. Isto é muito mais agravado quando temos lar de rapazes, primeiro passo, e temos o CAS. Portanto, o que é que isto significa? Significa que aí nós não temos para a família, porque o Tribunal retira as crianças e coloca-nos na nossa Santa Casa, nos nossos lares, não é? E há uma contrapartida de responsabilidade da Segurança Social, família não há, e somos nós todos a suportar exatamente os custos. Eu também já falei com o Sr. Ministro no sentido de falar com a responsável pelo Ministério da Justiça, no sentido de eles também começarem a ter alguma preocupação em pagar algumas verbas disto. Muito obrigado. Eu pegava exatamente nestas últimas palavras do engenheiro Rebelo, porque uma questão que até estava para ser colocada antes, mas quis a dinâmica da entrevista, que está a ser francamente maravilhosa, que fosse este o momento certo para lhe colocar a questão. Falou-me em necessidades de formação, especialmente em gestão. Isto leva-me então a questionar-vos até que ponto têm dificuldade em descentralizar internamente dentro das vossas organizações o processo de decisão, porque parece que caímos aqui uma espécie de um paradoxo. Um dos focos desta investigação da Susana é o empowerment para o nosso auditório, portanto, capacitar pessoas, colaboradores, subordinados, descentralizar, transferir responsabilidade e autoridade para os colaboradores, mas parece que temos aqui um limiar realista em que tal não pode ser utopicamente, presumo eu. Eu gostaria de ouvir os senhores a pronunciarem sobre esta questão que surgiu aqui na dinâmica da nossa entrevista coletiva. Eu penso que de facto há, e nesta linha, a necessidade de formação, e nós temos isso, desde a forma como se escuta as próprias necessidades, quer de uma instituição, quer de pessoas. A nossa sensibilidade e a nossa forma de responder segue normalmente sempre o mesmo padrão. Ou seja, se falta, está o outro que é o patrão, a gente reclama, ou se o necessitado aparece e sabe nos vender a sua versão, e a nossa tendência de bom coração e de bom português é logo responder de imediato, e nomeadamente quando entram os bens materiais como princípio. Claro que a pessoa ter formação técnica numa determinada área, mas ter uma capacidade de abrangência e de gestão, e daí a própria formação, que a própria deste mestrado, que mais tem sido bem, e eu pessoalmente não fui fazer por incapacidade de organização pessoal, porque eu acho que é fundamental, e fiz um curso de Direito Canónico, e estava a dizer, eu fui estudar aos 40 e tal anos, com uma certa violência de organização, mas foi fundamental, porque a gente consegue olhar a realidade noutra perspectiva. E este ser capaz de estar no serviço, num atendimento, seja onde for, com uma visão global, ajudará não só a saber decidir, como também a ajudar que os outros entrem no mesmo sistema. E claramente não há o Salazar dos tempos modernos, de cada instituição que também facilmente se alimenta, a decidir por cada circunstância e em cada circunstância. Isto constitui uma boa necessidade hoje, esta visão de conjunto em que as pessoas conseguem estar com uma capacidade muito interessante de diálogo e não de misturar. Hoje
eu considero que isto é fundamental e está a haver problemas nas famílias, nas instituições, a incapacidade de abrir o jogo nos problemas verdadeiros sem misturar os sentimentos. O qual é o problema objetivo. E é o problema objetivo que nós temos que lidar. Implica ter que falar com a pessoa com quem já tivemos uma chatice, um aborrecimento, não sei quantos. Falamos. A situação de diálogo é fundamental e de abertura para que o outro também responda com a sinceridade na sua função de administrador maior, próximo, intermédio, sem qualquer problema. Claro que quanto mais a nossa fraqueza, mais facilmente fazer com as crianças a birra e os ciúmes, e que quanto menos a formação, às vezes maior. Há uma história de uma homilia que lá tinha assim: força que o argumento é fraco. Isto às vezes acontece com os técnicos nos atendimentos, e nós temos tido, por exemplo, mesmo na Cáritas, a preocupação. Há um programa a nível nacional que é traduzido, que é o chamado Mais Próximo, com vários módulos, e temos procurado que os próprios grupos locais o façam exatamente para perceberem que estão, mas têm que se articular com as outras IPSES, com os vários serviços, têm que ir à procura, se é preciso documentos, onde é que vão à procura, e tudo isto, às vezes é preciso andar com as pessoas ao colo, mas é a única forma de os pôr depois de mão dada a andar como uma criança. E nós às vezes andamos neste processo, e acho que é fundamental. Sobre isto eu queria só responder objetivamente à questão do professor Dr. Pedro Oliveira, que tem muita pertinência. De facto, pode existir, no bom sentido, aqui um conflito de visão, na medida em que, como disse o Sr. Engenheiro, nós temos muitos técnicos de serviços sociais, muitas psicólogas, muitas pessoas ligadas a esta área, e depois na gestão mais fria, se quisermos, mais objetiva e pragmática das organizações, temos menos pessoas, menos competências, e gerir este equilíbrio compete depois um bocadinho à gestão de topo. Nós temos que ir, e aqui entra a questão da formação, ir também passando a estas pessoas que, embora não seja da sua área propriamente dita, determinado tipo de formação que lhe permita alguma abrangência mais de análise quando perante si está um caso complicado, de necessidade, e lhe permita equacionar a resolução do caso de acordo com o seu meio envolvente, conhecê-lo todo, e aí estão a fazê-lo num raciocínio de qual é a possibilidade que eu tenho na minha organização de poder responder a esta questão, e não só aquele aperto que temos às vezes no coração quando uma pessoa expulsa um conjunto de respostas que já não tem saída, está já na margem, como dizia há pouco o Sr. Padre. Como é que vamos resolver? E aqui entra de facto a necessidade cada vez maior da gestão mais profissionalizada destas organizações. A gestão profissionalizada e rigorosa não significa, não pode significar o abandono da nossa missão objetiva, que é cuidar daquelas pessoas para que nos direcionamos em termos da organização da respectiva IPSS. Mas não podemos pensar que um ato que vamos ter hoje, ou dois, e outro amanhã, pode pôr em causa 200 situações que apoiamos há N anos e que continuam a ter a única resposta naquela instituição e naquela organização. E, portanto, o equilíbrio entre estas duas situações é importante. Cada vez mais nós temos que chamar estas pessoas que estão a ser chamadas ao atendimento destes casos, têm que ser chamadas a ter alguma formação e alguma sensibilidade para a questão da gestão e da sustentabilidade futura. Algumas organizações fazem-no mais, outras fazem-no menos. Há diversas formas que eu conheço de o fazer. Nós estamos a fazer uma experiência na nossa organização que é a experiência do coordenador-gestor, ou seja, as pessoas têm efetivamente que enfrentar aquilo que lhe bate à porta, mas no orçamento que a instituição tem, a pessoa sabe como é que pode gerir à partida, sem ter que estar à espera que alguém da direção esteja para naquele dia dizer que sim ou não a alguma coisa, sabe como é que pode gerir, mas para isso tem que ter uma competência de gestão.
Portanto, e aqui é adicionar às suas competências próprias algo mais que lhe permita ter esta visão da noção de como é que vai resolver aquele problema. Esperamos ser uma experiência que, obviamente, há de ter ações de melhoria, há de ter correções, mas que pode ser uma experiência de futuro para ter sempre presente, de facto, a pelo menos pode favorecer a autoestima do próprio colaborador. Nós, portanto, neste aspecto e tendo em conta as características da nossa instituição, também temos andado sempre, para já a formação contínua que vamos proporcionando quando elas aparecem e que são temas direcionados à nossa área, portanto toda a gente tem a oportunidade de ir. E depois internamente como é que fazemos? Nós temos supervisão mensal e que essa supervisão tem-se vindo a manifestar realmente como algo muito positivo, porque nós temos que olhar umas nos olhos para as outras e isso às vezes faz toda a diferença, que é, eu digo por trás, mas tenho que dizer pela frente também. E portanto, quando contratámos este supervisor, que é muito ligado à programação neurolinguística, portanto, que também nos ajuda aqui a mudar as nossas formas de pensar estas coisas, sobretudo quando lidamos com jovens que nos são entregues e que não têm as famílias, entre aspas, mais adequadas ou que têm mais dificuldades. Mas pretendemos e tentamos sempre que esta formação seja transversal, todas as pessoas têm formação. Há resistências, claro, há pessoas que não querem, mas isto é uma obrigatoriedade e penso que só assim é que nós podemos efetivamente fazer caminho e estarmos pelo menos em sintonia umas com as outras para que não haja conflitos. E mesmo assim muitas vezes há coisinhas, não é? E somos pequeninas, imaginemos que fosse só complementando. Mas ainda bem, não é? Ainda bem que há, porque são formas de podermos avançar de outra maneira, não é? Só complementando, dizer-lhe o seguinte: a minha formação de base é Engenharia Civil. Depois tive de tirar o MBA de Gestão no INDEG. Portanto, ali nós temos que ter algum cuidado com os números. Percebo todas as dificuldades, percebo todo o problema que têm as famílias, mas percebo que a sustentabilidade daquela casa passa para nós, mensalmente, à primeira terça-feira do mês, com as 18 diretoras, tenho uma reunião e com um diretor. Porque, como sabe, nossas casas é mais para o género feminino impera. E nós ali fazemos tudo aquilo que temos que fazer. Ou seja, neste preciso momento, elas têm que me dar uma margem de contribuição. Sabe, eu sei que os nossos ouvintes podem ter dificuldade em saber o que isso é, mas é dizer a todos que cada uma das respostas tem que dar exatamente aquilo que acha que nós, enfim, a administração, precisa para a sua gestão. Portanto, as diretoras, quando vêm, eu tinha necessidade de mais um cuidador ou mais sim senhor, então, e quanto é que custa? E traga-me exatamente onde é que é a economia para que efetivamente se possa contratar. Porque se isto não for feito assim, Pedro, vamos ter grandes dissabores no futuro. Eu já não estarei para cá com certeza, não é? Mas vamos ter problemas nas nossas instituições. Portanto, eu penso que o Instituto poderia continuar nestes cursos de formação, não muitos de MBAs e mestrados, isso não, mas para administradores. Ou seja, como sabe, nós lá no INDEG fazemos vulgarmente essas formações e trazemos pessoas de fora para connosco falarem e para nós irmos também ficando mais atuais em relação, não é, à compra e então em relação a tudo. Depois, cada vez mais, aplicar-se nestas casas, porque pequenos aumentos custa muito, o JIT é uma coisa toda a gente, o just in time, só compra quando necessita, quer dizer, nos escusa estar a comprar para armazém. Isto é importante. Tá? Agora, pode-me dizer, Mário Rebelo, mas você fala assim porque você tem informação. Eu acho que no futuro todas as IPs, não é? As 6.022 que neste momento existem, deverão ter no topo pessoas que percebam isto. Ou quando não tiverem, têm que contratar outsourcing pessoas para gerir. Porque assim é que nós conseguimos levar para a frente. Sem nunca, Luís, deixar a nossa missão de base. Nossa missão de base é uma parte social, mas temos também que ter esta gestão pura e dura, não é?
Certíssimo. Sabemos também que a resistência à mudança pode travar o desenvolvimento de competências pessoais e funciona de forma igual, certamente, com as organizações. A questão da subsidiariedade é uma mudança assinalável. Assistimos, por exemplo, este ano, por parte dos serviços regionais da Administração Central, a uma clara oposição quanto a deixarem de estar sob a alçada do Governo. Foi uma notícia que saiu no Expresso, a 11 de fevereiro. Será que esta resistência se aplica também às nossas organizações de economia social? Sr. Padre Aníbal. Penso que não, tanto, porque a nossa, enquanto que esses estão agregados, e é um problema depois das tensões com a autoridade local, nomeadamente no que trata dos direitos globais dos funcionários, as nossas instituições já têm em si a autonomia por natureza. Ou seja, há uma proximidade, uma identidade que está assegurada e que se mantém. Claro que não estamos livres de quando um membro da família com o nome haja problemas, todos os outros acabam por sofrer. Quer dizer, neste momento, as Misericórdias têm problemas, nós, Caritas, tivemos problema de uma dentre as 20 do país que a administração foi posta em causa de modo público e traz-nos problemas a todos, e nomeadamente o Peditório Nacional já traduziu isso, como cada uma das nossas instituições, ao estar afiliada, traz-nos problemas, mas há uma identidade que é autónoma com a própria situação. Volta a questão de, no próprio os governos, há, de facto, todo um conjunto de políticos que percebe que tem que haver autonomia e descentralização. Há toda uma série de gente que às vezes os defende quando estão de fora, quando chegam lá, porque isto é a redução do seu poder, da sua grandeza, e como gostam muito de ter capacidade de mostrar números de verbas que lançam, acabou-se a autonomia, acabou-se a subsidiariedade, porque não vão pensar que ele é menos importante. Isto acontece em todas as situações e penso que é uma questão de empobrecimento social e também de incapacidade de ver o valor dos outros e confiar na capacidade dos outros. E aqui é a nossa história também, nós somos às vezes habilidosos para resolver e engenhosos às vezes para esconder também algumas más administrações. Não, é dizer só que a Santa Casa tem 517 anos. Portanto, com 517 anos já houve muita política que passou, e desde a monarquia a todos, o 25 de Abril, e nada beliscou as Santas Casas. Até ver. Eu percebo que há pessoas que têm interesse em ir para as administrações devidamente remuneradas. Como vulgarmente se diz, jobs from the boy, não é? Mas isso não é propriamente para ali. Não é. Porque eles não querem estas administrações. Eles querem administrações que onde recebam muitíssimo mais do que zero, como nós recebemos, Padre Aníbal. Agora, a verdade, percebo que há indivíduos que acham que isto pertencia, ou grupos de indivíduos, que acham que este serviço pertenceria, de acordo com a Constituição, ao Estado. Eu já li várias vezes a Constituição e não vejo lá nada disso escrito. Não vejo. Nem sei onde é que eles se agarram para pensarem assim. De qualquer modo, estou convencido, por mais 517 anos, a nossa instituição cá estará e as ideias vão ficando pelo caminho. Não, porque os próprios totalitarismos que já nasceram, já foram considerados como salvadores e não sei quantos, e vão entrar em crise. E vamos sentindo isso, mesmo aqueles que vão agora, aqueles que têm vindo até em termos internacionais a querer vir, portanto, mesmo aqui há 20, 30 anos, houve toda uma série de personalidades fortes que tínhamos e que tivemos, quer dizer, um Papa João Paulo II, um Jacques Delors na União Europeia, e que tinham esta dimensão de pessoas em si. E hoje em dia vemos que ninguém consegue brilhar de modo sozinho e que estão a ser valorizadas as equipas. O MONU, o Guterres, tem de ter uma equipa, e ele, neste momento, logo da primeira intervenção, veio na valorização de uma equipa. A União Europeia, se não tiver uma equipa e a incapacidade de lidar com a equipa, e como as organizações sociais, voltamos a ter a situação, a própria, uma Santa Casa, uma instituição, tem que haver capacidade de vários
porque não só o pensamento, como a capacidade de administrar, como esta dimensão de ver a realidade para além do nosso umbigo. O egoísmo está dentro de nós e, por alguma razão, a história de Caim e Abel permanece. Onde está o teu próximo? E o outro, não me perguntes que eu não faço ideia. Mas Nosso Senhor veio exatamente e veio corrigir e veio dizer, é preciso morrer para dar vida. E isto é uma tensão, estas duas realidades são uma tensão contínua nas sociedades. Não há dúvidas pela história e pelos países nossos e dos outros que a maior parte vem, centraliza, mas estoura. Mais de dentro, mais de fora, estoura. E aqui vai ser também. E agora, não a questão da localidade que vai, e os grupos locais vão ter. Há instituições IPs que eu acho aí, não sei como é que vamos fazer, mas pela redução da população, e falo nomeadamente de centros sociais paroquiais e outros que aqui há uns, o nosso distrito criou, cada freguesia criou-se um. Já se uniu as freguesias e agora qualquer dia vamos ter que fazer cooperativas, uniões, junções dos centros sociais por causa da redução de população e dos encargos, em que vamos ter aí a subsidiariedade vai ser fundamental e a confiança, em que uns ficam com os serviços da cozinha, outros ficam com o serviço da roupa, outros ficam com outros serviços fundamentais, mas consegue-se uma articulação para sobreviver. Que até aqui da gestão, a compra das batatas, a cozinha, o que é que se faz para a cozinha? Exige toda uma inovação. E hoje em dia, a inovação não é só em gestão. As alimentações têm que ir ao encontro da população e têm que responder. Mas para inovar na cozinha, tem que se ter a noção das coisas e dos preços. E às vezes isto já não é só os preços, a batata numa altura está mais cara, noutra não está. Como é que se gere para reduzir, esmagar os preços dos encargos, das coisas que se compram? Como é que isto precisa de criatividade? Desde a pessoa que está na limpeza, até para que as coisas funcionem com qualidade, aos que estão na cozinha, aos que estão na rouparia, a todo o pessoal e a todos os níveis. Eu acho que é fundamental e, claramente, humildade, porque vamos ter cada vez mais de nos articular uns com os outros. Uma espécie de inteligência coletiva. A inteligência coletiva é aquilo que já tem acontecido numa central de compras. E também a adaptação aos tempos, não é? Cada vez mais os tempos e vai acontecendo à nossa volta, exige quase que mudanças constantes. Sim, uma adequação às necessidades. Pois, quando que o engenheiro ele fala de quantos anos é que vocês têm? 517. Meu Deus, nós temos só 92. Portanto, mas e somos muito pequeninos no meio disto tudo, não é? Somos muito pequeninos no meio disto tudo. Não, pequeninos não é pequeninos no sentido de coitadinhos de nós. É de uma falta, se calhar, de... E eu sinto isso em relação à minha instituição, que temos que ser arrojados também, não é? Temos que ser arrojados cada vez mais. E às vezes não somos. E quando eu olho para a rua e vejo as pessoas aí de qualquer maneira e não consigo perceber porque é que não se resolvem os problemas, não é? Havendo tantas instituições, havendo tantas coisas, porque é que não resolvemos os problemas? Porque é que me continuam a tocar à campainha a pedir se podem dormir lá porque não têm onde dormir? E felizmente que a Fundação abre a porta, não é da sua função, lá está, não é? O Estado isto não conta, mas se nós não fizermos lá uma coisa, não tivermos 1 metro quadrado, se calhar já vem chatear-nos a cabeça. Pronto, isto tudo para dizer o quê? É preciso realmente renovar, reagrupar, reestruturar e crescermos nesta ação que é a nossa, que nos propusemos, que é ajudar quem necessita. E pronto, e a Igreja, nesse aspecto, e a doutrina social da Igreja tem um tratado perfeito para isto também, não é? Em que nós somos... quem é o teu próximo, não é? Quem é o teu próximo? E dizia alguém com uma certa piada hoje de manhã, é o que está ao meu lado, desde que não cheire mal. Quer dizer, é um bocadinho isto que acontece às vezes e que não nos ajuda muito também, às vezes, ao ânimo para irmos mais à frente, não é? Mas pronto. Não esquecendo a missão, haver sempre uma atualização. Não esquecendo a missão, claro, nunca, isso nunca, porque senão aí fechamos, não é?
Tínhamos imensas perguntas para vos fazer. Responderam à maioria delas de uma forma extraordinária, de uma forma dinâmica que certamente foi uma mais-valia para todos nós. Mais uma vez, o meu muito obrigado a todos. Não esquecendo os nossos ouvintes, não é? Que embora não tenham tido a oportunidade direta de participar, podem ainda fazê-lo. Para tal, deixo-vos o convite para o segundo debate com a mesma temática a realizar no Centro de Investigação Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, no próximo dia 18 deste mês. É uma terça-feira, pelas 18h30 e aberto ao público. Conto com todos vós. Até lá, um ótimo fim de semana e, mais uma vez, o meu muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Também pela minha parte, dizer-vos que foi a minha primeira experiência radiofónica e, naturalmente, também por isso mesmo agradecer o convite que foi feito, quer pela Susana, quer pela Rádio Pernas, para estar aqui presente, sobretudo porque foi, de facto, delicioso ouvir os senhores. E, portanto, os meus parabéns também pelo aquilo que estão a dar à sociedade de forma tão abnegada. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado ao Paulo de Rádio Pernas. Obrigado.